Então, esse momento, esse Ichigo, nós vamos falar sobre banho gelado. Eu recebi um material falando sobre como está virando uma febre no mundo o banho gelado. E pelo que eu percebi, parece que as pessoas estão buscando um potencializador do sistema imunológico. Então a gente vai dar uma acelerada nessa informação e vamos ver que as pessoas estão temendo serem contaminadas pelo vírus, porque o vírus é um vírus letal. Teoricamente é um vírus letal, um inimigo letal invisível que está no ar e você tem que respirar. E se você precisa respirar, você vai botar um inimigo letal dentro do seu corpo. E parece que muitas pessoas no mundo estão muito temerosas de que isso aconteça com elas. E aí entra alguém e diz assim, olha, banho gelado vai aumentar o seu sistema imunológico. E aí um monte de pessoas no mundo estão se atirando dentro de freezers. Literalmente falando. Eu não vou fazer uma discussão muito delicada a respeito disso, porque a delicadeza, às vezes, prolonga muito, né, uma explicação e faz com que a própria explicação delicada tire o impacto da realidade que está sendo apresentada, ok? Então, vamos lá. Eu escrevi um manual da Hot Diet. O que é Hot Diet? Hot Diet é uma dieta quente. Essa dieta quente já foi pauta da revista Dieta Já. E como muitas pessoas estão conversando comigo a respeito de, né, como é que é isso da dieta quente e que história é essa, né, de que comida não engorda? Comida não engorda, tá? Então vamos lá. Comida não engorda. Não, mas isso é um absurdo. Olha, eu vou conversar com você e vou provar para você que não é. Porque eu não ia chamar a sua atenção para mim para te dar mais um modismo. Ou algo mais legal, entendeu? Que ainda, né, as pessoas podem, né, nossa, olha que legal. Tal. Não. Não faz parte da minha vida e eu também não sou uma pessoa que compactuo quanto a isso. Com isso, tá? Então vamos lá. Eu sou uma pessoa que não vou morrer cientificamente porque a morte é comprovada. Cientificamente a morte é comprovada. E não é. Tá? Teve um judeu na história da humanidade que provou que a morte não existe. E 3 dias depois que ele morreu porque tinha um corpo totalmente dilacerado e lançado por uma lança no pulmão, 3 dias depois ele voltou para provar que a morte não existe. Isso aconteceu há 2020 anos atrás. Mas a ciência prova e tem artigos científicos, né, provando que a morte existe. Então, cada um segue por onde quer. Eu não sigo por esse caminho. Não vou dizer absolutamente nada a respeito desse segmento de algumas pessoas, né, que se dedicam à ciência, que são pesquisadores. Eu não vou discutir absolutamente nada, porque tudo é útil e tudo é importante, né? Eles fizeram grandes descobertas que fazem diferença. O que você precisa entender é que você tem que somar o que é importante, mas não deixar que as limitações limitem você. Não é porque você tem uma verdade que 9 mentiras têm que serem aceitas, tá? Verdade é verdade, mentira é mentira. Então, se você tem 10 verdades e uma mentira, eu também não vou aceitar essa mentira porque tem 10 verdades. Eu vou aceitar as verdades e a mentira eu vou descartar. Então, vamos voltar e vamos continuar no banho gelado. Eu posso provar para você que esse banho gelado ele vai matar muito mais do que, né, aumentar o seu sistema imunológico. Primeiro que sistema imunológico não é só uma condição sanguínea. Tá? O sistema imunológico ele é muito mais profundo. O sistema imunológico é o T protetor.
É o Ti que protege o seu corpo. E ele é formado por 3 energias. A hereditária, que é a que você herda dos seus pais, do espírito, né, e do alimento que você come. Tá? Que é o Wei-Ti, Jin-Ti e Shen-Ti. Eles formam o Shen-Ti, que forma o Zen-Ti, que é o Ti protetor. Esse Ti protetor, ele protege tanto o seu corpo que até uma facada não entra. Porque onde tem Ti, não corta e não há perfuração. E tem muitos mestres, inclusive eu tenho amigos meus, que fazem e fizeram demonstrações do poder do Zen-Ti, que é o Ti protetor. Um empurrava um carro com uma lança no pescoço, o outro fazia o Mapu, né, o cavalo da morte, que ele ficava com uma espada aqui, e as pessoas quebravam tijolos na cabeça dele, e a espada não perfurava. Então, isso são demonstrações de jovens brasileiros, há alguns anos atrás, ou algumas décadas atrás, provando para nós que o Zen-Ti, né, que o Ti protetor é muito poderoso. E está ao alcance de todo mundo. Basta você fazer o procedimento e os treinamentos com disciplina para obter esta expressão do seu Ti no seu corpo. Então, agora, quando nós estamos falando de Ti protetor, né, do Zen-Ti, que é o sistema imunológico, não tem nada a ver com banho frio e não tem nada a ver com banho quente. É um outro momento da realidade humana. Mas o que você precisa saber é: vou te provar pela biologia e pela fisiologia que se você entra dentro de um freezer e fica 5 minutos dentro do freezer todo dia, né, por mais que você pense que está se sentindo bem, você vai entender daqui a pouco o que você vai estar fazendo com você, ok? Então vamos lá, vamos primeiro caminhar pela biologia, tá? Que é a ciência que estuda a vida. Você já viu algum animal polar magro? Existe isso? Se você for ver a constituição, né, de um animal polar, ele tem uma espessura de gordura enorme no corpo. Ato 1. Vamos para o ato 2. Você já viu algum animal tropical gordo? Todo animal tropical, ele é pele, músculo e osso. Ele não tem gordura. Se a gente for pegar a fisiologia humana, ela vai dizer para você o quê? A sua temperatura interna corporal é de 37 graus em média, dentro do corpo, tá? E essa é a temperatura que você precisa para manter essa máquina orgânica viva funcionando em alta performance. Essa temperatura não pode abaixar. Não pode. Como ela também não pode aumentar. Se ela aumenta, é febre. E se você tem uma temperatura maior que 37 graus, se ela chegar aos 40, você vai começar a perder células no seu cérebro, porque cérebro é gordura. E se a sua temperatura for 40 graus, já começa a derreter o seu cérebro pelo calor. Não pode passar de 37 graus, que já é um estado febril, se for 37 graus medido externo. Porque se aqui fora está 37, dentro está mais alto. Porque dentro tem que ser 37 graus, tá? Não pode ser menos. Por que não pode ser menos? Porque o seu corpo circula nele muita água. O sangue é composto por água. E água, a 0 graus, ela congela, ela vira gelo. Se o seu sangue tiver uma temperatura de 0 graus, o seu sangue vai congelar. Então, o corpo não pode permitir que a sua temperatura abaixe. Como ele também não pode permitir que a sua temperatura suba. E dentro da fisiologia, nós temos um sistema chamado homeostase, que equilibra o corpo para que ele se mantenha em condições ideais.
Então, a homeostase vai o tempo todo estar negociando para manter a sua temperatura estável. O tempo todo ele vai estar negociando para manter a sua glicemia, o seu nível de açúcar estável. Porque se você tiver muito açúcar no sangue, ele fica ácido. Sangue ácido vai derreter o seu cérebro, porque ácido é corrosivo. O seu sangue não pode ficar ácido. Quanto mais açúcar no sangue, mais ácido. Isso é pH, ponto de hidrogênio. Quanto mais ácido, mais vai comprometer todo o seu corpo, porque ácido corrói. Então, imagina um sangue, né, circulando pelo corpo todo, em todos os tecidos, e acidificado por excesso, por um nível alto de açúcar. É a mesma coisa que se estivesse circulando pelo seu corpo, ácido puro. Vai corroer tudo, vai comer tudo. E é lógico que quando atingir um certo grau, você vai ter uma dor generalizada no seu corpo. Aí você vai dizer assim, você está com fibromialgia. Fibromialgia. Mas você pergunta para a pessoa que está com fibromialgia o quanto ela come de açúcar diariamente e há quanto tempo? Nunca. Esse é um grande vilão oculto, tá? Muito bem. Tirando a condição, né, essa discussão da homeostase do açúcar, né, da glicemia no sangue, vamos voltar para a temperatura. Então, o sangue ele tem que estar a uma temperatura ideal, inclusive para ele poder circular livremente pelo corpo. Se você cai de paraquedas no Polo Norte, a sua homeostase, ela vai falar, meu Deus, como que pode ter baixado a temperatura tanto assim? Então, o que a homeostase vai fazer? Vai jogar fogo no seu sangue, para esquentar o seu sangue e proteger você de um comprometimento através do congelamento do seu sangue. Porque se acontecer isso, você morre. Talvez nesse quesito, então diz assim, então é legal tomar um banho gelado, ficar mergulhado lá 15, 20, porque agora virou maratona, né? Eu fico 5, eu fico 20 minutos dentro de um freezer gelado, né? Porque se você não mora no Polo Norte, você não mora no Alasca, nem no Himalaia, você vai ter que criar uma condição, né, falsa disso. Mas quanto mais tempo você ficar dentro de uma temperatura baixa, mais o seu sistema, né, de preservação da integridade do corpo vai ser acionado. E se de repente você respirar e começar a aumentar a sua massa, né, de gordura dentro do corpo, não se surpreenda. Porque nesse momento, o que a biologia está vendo em você? Você é um animal polar. Por quê? Porque gordura é isolante térmico. Por isso os animais polares são, entre aspas, gordos. Porque gordura é isolante térmico. Então, se você está vivendo num ambiente com uma temperatura muito baixa, o seu corpo vai começar a acumular gordura nos tecidos para te proteger da temperatura baixa externa. É isso que você está dizendo para o seu corpo aqui dentro. É isso que você está dizendo para o seu corpo aqui dentro quando você toma uma cerveja gelada, quando você come uma fruta gelada, quando você bebe um refrigerante gelado, quando você toma um sorvete. Então, eu conheci uma jovem que ela tinha problema de peso e ela não conseguia emagrecer, nem fazendo regime. Ela faz regime, dá uma diminuída, mas ela não perde aquela característica, né, física da pessoa gorda. Aí eu digo assim, vamos fazer um interrogatório investigativo. Interrogatório investigativo é legal, né? Uma boa redundância, mas enfim. Eu comecei a investigar, né, a dieta dela. Aparentemente, a dieta estava boa. Não tinha por que ela estar com aquele peso. Pela quantidade, pela qualidade. Tá? Aí eu falei assim, você gosta de água gelada? Não, não tomo gelado, não gosto.
Mas eu sabia que tinha um agente resfriando o corpo dela. Aí eu cheguei e fiz a pergunta, você toma sorvete? Ah, não, sorvete é maravilhoso, eu adoro sorvete. Entendeu? Acertou o tiro direto. Por quê? Porque o chicaco dela, ponto vulnerável dela, estava em tomar sorvete, que era um ato prazeroso para ela. E esse era o agente sabotador. Ela fazia tudo certo, mas tomava sorvete. Então tudo que ela comeu vai virar gordura. Porque a temperatura do corpo baixa, fica muito baixa. Ah, mas o cara tem uma comprovação científica, ele é um holandês. Primeiro, ele já nasceu numa região, num ponto geográfico onde ele convive com um inverno muito rigoroso, que não é o caso das pessoas que convivem e são naturais de regiões, pontos geográficos tropical, tá? 2. Uma coisa que você precisa entender, que eu observei nesse homem, né? Pode ser que eu esteja viajando, que as minhas leituras estejam sendo aproximadas de uma realidade, mas as fotos que eu vi desse holandês, ele sempre está no gelo, em posição de lótus, em estado meditativo. Então, quando eu olho e vejo isso, o que eu estou vendo? Ele é um yogi. Ele é um yogi. Então, se você está falando em yogis, se você está falando em mestres de Qigong, então você vai falar que eles conseguem aumentar a temperatura corporal, não a temperatura corporal no sentido de temperatura, né, 0 grau, 37 graus, não. Eles conseguem aumentar, vamos mudar a temperatura, eles conseguem aumentar o calor do corpo, a energia do corpo, de tal forma, não é o calor, é a energia, tá? Vamos tirar o calor. Eles conseguem ter uma energia corporal tão intensa que eles derretem gelo. Derretem gelo, tá? E isso é uma característica de quem pratica e desenvolve o Qi interior, derreter gelo. Então, o que acontece na homeostase, na fisiologia dessas pessoas treinadas, tanto dentro do yoga como dentro do Qigong, que isso é são práticas chinesas, né, para trabalhar a energia interna, que é a força interna, é o Neijia. O que acontece? Você aumenta e potencializa a sua energia. Então, se você estiver num ambiente muito frio, esse fogo interior, esse calor interior, ele vai migrar para fora, tá? E vai sair vapor à sua volta, porque o ar frio bate na sua aura, né? Que está irradiando muita energia, muito calor, você vê que sai fumaça. Porque ele está derretendo gelo. Mas isso é a homeostase. Em chinês, dentro do meu segmento, que é o Neijia, a gente fala Tai Chi, porque Tai Chi é o sistema que equilibra o corpo. Então, nesse momento, se a temperatura diminui, o calor corporal aumenta. Calor corporal, tá? Não é temperatura. Se aqui fica muito quente, esse Qi recolhe todo e aqui fica gelado. Que é justamente sendo muito frio, vai fazer com que mesmo aqui estando muito quente, não vá comprometer o seu corpo. E é assim que funciona. Então, meu mestre me dizia assim, aqui quente, errado. Aqui frio, errado. Aqui frio, aqui quente, certo. Aqui quente, aqui frio, certo. Tá? Então, quando nós pegamos por este ângulo, então tá certo. Então, pode ficar no Polo Norte, nu, dentro da água, não vai fazer diferença. Por quê? Porque isso, inclusive, é uma comprovação, né, da verdade que existe dentro desses treinamentos, tanto indianos como chineses.
Mas daí vem uma pessoa que não treina nada, que come qualquer coisa, ou se treina, não treina com essa disciplina para este fim. E pega e fala, nossa, eu vou aumentar meu sistema imunológico e cai dentro de um freezer. Você tem ideia, né, do que essa pessoa está fazendo com ela a partir do que eu acabei de provar para você? Como é que funciona o jogo aqui dentro? E não é a longo prazo, tá? Agora eu vou falar uma outra coisa a respeito disso. Se você entra dentro da água fria, você sai e se sente muito animado, né? Você não precisa ser uma água fria, você vai no mar, né? Você sai do mar e você está super animado. Eu me lembro que quando eu era menina, eu entrava às 9 horas da manhã e saía meio-dia da água. Das 9 da manhã ao meio-dia eu ficava dentro do mar. Nossa, mas aquilo me deixava ótima. Né? Uma vez eu fui jogar dentro de uma piscina, quando eu saí eu estava ótima. Por quê? Porque esse choque térmico, você ficar mergulhado dentro da água, né, a uma temperatura baixa, ou menos, né, do que a do ambiente, realmente te dá uma vitalidade, te dá uma disposição, isso é fato. Mas você não precisa entrar dentro de um freezer para conseguir isso. E também não precisa ficar dentro do mar das 9 ao meio-dia, como eu fazia, para me sentir assim. É muito simples. Basta você pegar um cubo de gelo e colocar no ponto Feifu, aqui atrás, na nuca. Você deixa esse gelo aqui atrás, na nuca, né, por uns 10 minutos, e depois você pode aumentar até 20 minutos, e vai conseguir um efeito muito maior. Porque, na verdade, o que eu estou especulando é que, às vezes, quando você entra dentro também é estranho, né? Quando você entra em água gelada e você sai revitalizado, é que provavelmente, com certeza, o ponto Feifu foi refrigerado. E é isso que te dá esse up, essa lucidez, né? Esse refrescar de ideias que deixa sua mente refrescada. Mas eu acredito que é muito mais, porque você, durante todo um processo que está sabotando você também, sem perceber, você refrigerou o ponto Feifu, que pode ser feito com uma pedrinha de gelo. Você não precisa comprar um freezer e entrar dentro, entendeu? Você vai lá no congelador da sua geladeira, pega uma pedrinha de gelo, põe aqui atrás, ou então você pega uma bolsa de água, né, uma bolsa de gelo, enche de gelo e põe aqui no pescoço, na nuca, e pronto, cara, você vai conseguir um resultado muito maior e de uma forma muito mais simples, né? E vai muito mais longe, sem estar comprometendo a integridade do seu corpo. Porque a integridade do seu corpo, ela tem que ser respeitada. Se você fizer alguma coisa que não está dentro do que tem que estar, o corpo vai equilibrar. E esse equilíbrio pode trazer respostas que você não vai gostar. Como, por exemplo, começar a acumular gordura. Do nada você começa a engordar. Ah, mas o cara não é gordo. Mas o cara provavelmente deve ser um iodo. Tá? É diferente. É diferente de uma pessoa que não tem uma trajetória dentro do yoga. É diferente de uma pessoa que não tem uma trajetória dentro do Qigong. É diferente. Então, você quer fazer isso? Bota o gelinho. Quer refrescar as ideias, se sentir mais legal? Bota um gelinho no ponto Feifu. Você quer aumentar seu sistema imunológico? Então, pratique Qigong. Quer um Qigong que vai te dar aumento do seu sistema imunológico? Vai emagrecer você. Vai rejuvenescer você. Vai preservar sua beleza e juventude. Independente se você tiver com 80 anos. Tá? Se você chegar aos 80 anos, praticando agora, e você tem uns 30, 36, eu comecei com 31, tá? E estava mais envelhecida e morta do que um ancião de 90 e poucos anos. Aos 31 anos. E essa técnica taoísta, né?
primordial por excelência, o que me ressuscitou e me trouxe aqui às portas de 66 anos. É isso aí, 66 anos. Daqui 4 dias, 66 anos. Certo? Mas a cada dia eu estou mais, cada dia eu estou melhor. Estou concluindo o meu segundo estirão, que é o estirão energético, que é o crescimento do eixo, né, de energia. Porque você tem o primeiro estirão, que é o biológico, que é lá na adolescência. E depois você tem o segundo estirão, que é o energético, que esse você tem que cultivar, que é a árvore. Aliás, a postura da árvore, ela tem esse nome porque realmente você fica imóvel, em pé, como uma árvore. E o objetivo dela é fazer com que aconteça no seu corpo energético o que acontece na árvore. A imobilidade da árvore aprofunda as raízes, fortalece o tronco e, sim, uma vez assim, bem enraizado com um tronco muito forte, que seria uma tora, aí sim a árvore pode aumentar a copa e em direção ao céu. O homem é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Se eu fico imóvel como uma árvore, eu vou aumentar a minha força de tronco, vou aprofundar raízes fortes e vou aumentar a minha copa, que